Então, continuando, vamos dar uma olhada aqui na segunda parte, que seria o main. Então, ó, dentro desse container, né, que é toda essa parte aqui branca e tal, quando eu bato o olho nele, eu também consigo perceber dois agrupamentos, né, que são todos esses elementos que estão juntinhos aqui do educativo e esses outros elementos estão juntinhos aqui do cinema, tá? Então, esses dois agrupamentos aqui, eu vou inserir, né, cada um desses agrupamentos eu vou inserir dentro de um container, de um div, tá? Então, abrindo aqui a área do main, dentro dessa tag, eu já inseri esses dois divs, ó. Um div identificado como educativo e um div identificado como cinema. Tá, então, ok. Eu fiz algumas demarcações, outras, né, para a gente poder visualizar agora as estruturas que estão aqui dentro dessas estruturas maiores, tá? Então, dentro lá do PSD, ó, tem aqui na primeira camada um desenho aqui, né, de alguns elementos, para que a gente possa então começar a fazer umas decomposições, tá? Dentro aqui do... então, ó, vamos agora começar a entender melhor. Então aqui dentro do header tem o neve, que é esse retângulo aqui superior, esse verde, né, e tem o próprio banner, ó, que é o div id banner, tá? Dentro aqui do main, eu não desenhei esses dois, tá? Mas eles existem, que é o div id educativo e o div id cinema, tá? Depois a gente vai fazer esses outros que estão dentro deles. E dentro do footer, ó, diretamente aqui dentro dele, veja que eu não comecei direto colocando esses elementos que estão aqui dentro. Eu criei um retângulo dentro do footer que contém todos esses elementos que estão aqui dentro. Por que que isso é importante, ó? Você observe que esses elementos aqui, eles estão todos alinhados, né? Parece que tem uma estrutura central, ó. Essa estrutura central, ela não se aplica aqui nesse caso, ela não se aplica aqui nesse caso, ela não se aplica ao banner, tá? Ela não se aplicaria também ao fundo desse neve, né, do menu de navegação. Embora ele seja transparente, ele não se aplicaria, porque eu tendo essa estrutura aqui, eu poderia, por exemplo, pintar o neve de uma cor de fundo para que tivesse uma diferenciação entre esse conteúdo aqui e essa imagem que está por baixo, né? Então eu não fiz isso aqui por enquanto, tá? Mas o neve, ó, ele vai ter uma estrutura similar àquela do footer dentro dele, ó, tá vendo? Ele tem um aparador, né, que centraliza o conteúdo. Então isso é uma coisa interessante também. Para isso eu criei esse container aqui, que eu vou nomear de aparador, porque essa é a função dele mesmo, é aparar o conteúdo para eu poder delimitar uma largura máxima para ele e centralizar ele no meio da tela. Então, indo lá no nosso HTML, ó, dentro do footer, tá, eu tenho aqui essa div que eu atribuí uma classe chamada aparador. Ah, por que você atribuiu uma classe e não um ID? Lembrando, né, a diferença entre esses tipos, são dois tipos de seletores, né, só que o seletor ID, ele é único na página. Eu não posso ter outro elemento marcado com ID igual a cinema. Eu não posso ter outro elemento na página marcado com ID igual a educativo. Já o class, aqui, o atributo class, ele é feito para que eu possa reaproveitar uma estilização que eu tiver atribuído o nome de aparador em outros elementos na tela, tá? Que é o que, é o que vai acontecer aqui, né? Essa estrutura aqui de aparador, que eu tenho aqui dentro do footer, eu vou também ter que ter uma similar, ó, aqui dentro do header, né? Dentro aqui do neve. Então, eu estou atribuindo por isso o class, que depois eu vou aplicar o classe aqui, eu vou aplicar uma classe aqui que também vai chamar aparador. Tá, então beleza. Agora vamos, continuando lá a nossa estruturação de fora para dentro, né? Uma vez que eu já dei conta aqui das estruturas maiores, eu vou voltar aqui para o começo, ó, e vou continuar fazendo essa decomposição. Então, ó, o primeiro elemento que eu tenho aqui é o neve, tá? Então, dentro do neve, vamos bater o olho lá no que a gente tem. Ó, dentro do neve, a primeira coisa que a gente tem é aquela estrutura master, que é o aparador, né, também. Então vamos dar uma olhada como é que tá lá no nosso código, ó.
Beleza, ó, div class aparador. Já vamos olhar dentro dele o que a gente criou, ó. Tá? Aqui foi o seguinte, eu criei um container para cada grupinho, tá? Então eu agrupei primeiro o logo separado, depois esse seletor aqui do estado, depois todos os elementos do menu e por fim o ícone da busca. Tá? Então cada um desses pedacinhos aqui foi colocado dentro de um div e com o seu próprio identificador. Ó. Então, o primeiro deles é o div, que eu coloquei aqui a classe logo, poderia ser id logo também, tá? Mas aqui eu estou trabalhando com classe para, sei lá, só porque foi mais rápido para escrever. Então aqui, div classe logo, dentro do div classe logo eu já inseri a imagem que foi exportada do logotipo. O segundo, ó, é o div class estado, então aquele grupinho do seletor do estado, tá? E dentro dele, ó, já foi criado um elemento de formulário que é o select, tá? Essa é uma tag que cria aquele menuzinho drop-down, né? O menuzinho de lista, quando eu clico ele abre várias opções para eu selecionar uma delas, tá? Aqui, por enquanto, também vale lembrar que a gente está trabalhando com os seletores, né, sem a tag de formulário. Tá? A gente está fazendo aqui um exemplo mais simples, só realmente para a gente estruturar a interface. Tá? A gente não está pensando muito aqui na parte de programação de funcionalidades. Tá? Então, só voltando lá no nosso HTML, ó, esse daqui é o arquivinho HTML puro, sem nenhuma estilização CSS, né? Então eu inseri a imagem, tá? O seletor, ó, esse aqui é o seletorzinho que a gente criou ali com a tag select, tá? Continuando, né? Então, ó, depois do select vem o menu e por fim vem o íconezinho da lupa, né? Então, ó, eu tenho aqui um div para o menu, atribui a classe menu, e dentro dele, observa que eu tenho aqui uma lista não ordenada, tá? Geralmente, quando a gente precisa criar menu, a gente estrutura não direto como links, a gente geralmente estrutura os links do menu dentro de tópicos, LI, de uma lista não ordenada, tá? Porque isso facilita muito a gente criar hierarquias, menus que têm submenus, como no caso aqui, por exemplo, desse sinalzinho de mais, né? Ó, tá vendo aqui? Aqui o último link que eu tenho é o sinal de mais. Qual que é o objetivo disso daqui? Quando passar o mouse por cima ou quando clicar, ele vai abrir um submenu com outras opções aqui embaixo. Tá? Então, para isso é importante eu usar essa estrutura de listas, onde eu vou inserir uma lista dentro da outra, né? Observa que eu tenho aqui a abertura da lista não ordenada, o primeiro item, né? Dentro do primeiro item de lista, dentro do primeiro LI, eu tenho um link, ó, que é o link do educativo direcionando para a página educativo.html. Por enquanto ela não existe, o objetivo é ela ser criada depois. E eu tenho isso para cada um dos itens do meu menu, né? E dentro do último item, ó, que é aquele link do mais, observa que dentro dele, ó, antes do fechamento do LI que o contém, eu abri uma nova lista não ordenada. E eu atribuí uma classe submenu, tá? E dentro dessa classe submenu, ó, eu tenho os itens que eu quero que apareçam, então, quando clicar no mais, certo? Que é o link do espaços e o link do informações. Obviamente, como a gente ainda não estilizou nada, ó, olha como ele aparece aqui, ó, como uma lista dentro da outra, né? Como se fosse uma sublista do mais, tá? Depois a gente vai programar de um modo que isso daqui fique oculto e só apareça quando eu passar o mouse, por exemplo, no mais, ou quando eu clicar no mais, né? Esse é o objetivo dessa estrutura. E aí, por fim, eu tenho aquele container da busca, né? Pensando já um pouco, ó, adiantando um pouco, né, o pensamento da funcionalidade, qual que é a ideia? Que quando eu clicar ou passar o mouse em cima desse ícone de busca, ele abre o campo para eu digitar o que eu quero pesquisar, né? Bom, então esse campo que eu vou digitar para a pessoa pesquisar, ele tem que existir na programação da interface lá do HTML, dentro do body, tá? Então, por conta disso, ó, dentro do div da busca, eu já criei essa estrutura. Ó. Eu criei primeiramente, ó, o link com a imagem da lupinha dentro e depois já pensando em fazer uma programação que quando for
clicado ou passado o mouse, ele vai mostrar esse container aqui de baixo, ó, que é o container com a classe campo busca. Observa que dentro dele, ó, eu tenho um input de busca, que seria o campo de texto para eu digitar a palavra que eu quero pesquisar, tá? E eu tenho aqui um outro tipo de input, que é do tipo submit, que seria o botão buscar, tá? Voltando lá no HTML, olha como ele aparece, ó. Esse aqui é o input de busca, né? E aqui o botãozinho buscar. Só que é um caso parecido com esse aqui do submenu. Esses elementos aqui, eu vou estilizar inicialmente para que ele fique oculto, para que ele só apareça quando eu clicar ou passar o mouse lá no botãozinho de mais. Ok, então com isso, pessoal, a gente mata, ó, a gente matou essa parte superior aqui, tá? Agora quem que vem? Aqui o banner a gente já estruturou também, né? A próxima parte, ó, agora, seriam esses dois agrupamentos, educativo e cinema, tá? E ele tem uma estrutura bem parecida, ó. Observe que aqui dentro do educativo, o que que eu tenho? Eu tenho um título, tá? Que eu fiz ele numa caixinha aqui separada. Eu tenho uma imagem, que vai estar dentro de outro container, e eu tenho aqui um bloco de texto juntamente com esse botão Veja a Programação, tá? Essa estrutura, ela é exatamente igual à estrutura que eu tenho aqui embaixo. Você pode olhar e falar, não, não é, porque nessa daqui o texto não está solto, o texto está dentro do container azul, né? Mas observa só o que a gente tem, aí são as minúcias, né, da programação da interface. Tem a ver com você observar o que está acontecendo no layout. Então observa que, por exemplo, o texto, embora ele esteja posicionado dentro, a palavra cinema esteja dentro desse container, olha essa linha que tem embaixo dela, ó. Ela é vazada, ó, ela sangra, né, ela sai para fora aqui desse container. Então, se eu tenho um container delimitador, eu não consigo fazer com que essa linha escape até o final da tela. Por isso que eu estou colocando ela como um elemento à parte, tá? Aqui em cima é a mesma coisa, né? Você está vendo que ela está escapando para fora, né? Mas ela não faz parte disso, porque isso daqui está mais deslocado para a direita, e ela também está vazando aqui para a esquerda, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa marcação, né, dos elementos separadamente, para que eu possa depois programá-los de modo a sobrepor. Então, de modo que esse título ele fique sobreposto a essa imagem, tá? E da mesma forma, que esse título fique sobreposto a esse container e a essa imagem também. Mas, ó, voltando lá, a estrutura é parecida. Então, dentro do container do educativo, eu tenho um título, que eu vou atribuir uma tag H1, eu tenho um container com uma imagem dentro e eu tenho um outro container com um parágrafo e um botão, e um link, né, que vai ser igual, ter uma estilização de botão. E aqui também, ó, eu tenho um título, né, eu tenho o container da foto, da imagem, e eu tenho o outro container que tem só um texto e um botão dentro, tá? Ah, mas é diferente, ele tem uma imagem de fundo. É só estilizado de uma forma diferente, mas estruturalmente ele não tem nada dentro. Ele só tem um texto e um botão, que nem esse daqui, ó, tá? Depois eu vou atribuir um padding, né? Um enchimento interno um pouco maior. Eu vou atribuir uma cor de fundo, aqui um degradê de fundo, por aí vai. Então vamos ver como ficou isso daqui aqui dentro do HTML, ó. Vamos lá, parará. Main, div educativo. Olha lá a nossa estruturação. É o H1, educativo. Depois, mas eu preciso criar um container para esse? Não necessariamente, tá? Porque o H1 ele é um elemento do tipo em bloco. Então, ele por si só ele já é um container, assim. Né? Então, não é necessário inseri-lo dentro de outro container. Eu posso estilizar diretamente essa tag H1. Na sequência eu tenho a div da imagem, com a foto dentro, ó, imagem 1, e eu tenho a div do texto, ó, que eu chamei ela de texto 1, e dentro dela eu tenho o parágrafo e tenho o link, veja a programação, tá? Observa que aqui eu já fui atribuindo umas classes também, né? Eu nomeei aqui como classe botão 1, tá? E essa classe, na próxima estrutura, que é exatamente igual, ó, vamos expandir aqui para a gente comparar, tá vendo? Ela tem também o H1, o que muda aqui, ao invés de educativo, é cinema. Ela tem a div de imagem,
que ao invés de chamar a imagem 1, vai chamar a imagem 2, e a classe vai ser diferente para eu poder estilizar. A gente tem a div de texto, que também é igualzinho em termos estruturais, só muda o nome da classe, né? A única coisa que permanece igual, ó, é a classe do botão 1, né? Por quê? Porque visualmente eles são iguais, ó, eles são idênticos, tá vendo? Veja a programação, veja a programação. Então, tudo que for idêntico eu vou estilizar com a mesma classe. Beleza, matamos essa parte do miolo aqui. Agora vamos olhar lá o rodapé. Bom, no rodapé, ó, dentro do aparador, né, eu visualizei esses blocos, esses agrupamentos aqui, ó. Primeiramente, tá, esse menu, que seria um menu de navegação. Depois eu tenho esses elementos aqui que estão agrupados à esquerda na segunda linha, que é o do Assine Nossa Newsletter, que é o campo, o input de texto e o botão assinar. E do lado direito, eu tenho esses dois links de rede social. Então, para eu fazer essa cisão, né, para eu fazer esse controle de posição, uma coisa para a esquerda, outra coisa para a direita, eu preciso colocar essas coisas dentro de dois containers, e aí eu vou mandar esse container aqui para a esquerda e esse daqui para a direita. E por fim, eu tenho um outro elemento aqui embaixo, que é o texto de créditos, né, uma informação de rodapé. Então vamos olhar, ó, dentro lá do aparador, dentro do footer, eu tenho aqui o primeiro container, que é o container que eu chamei de links, que é aquele menuzinho, né, com navegações, ó. E dentro dessa div dos links eu já escrevi as tags dos links que existem lá no layout. CCBB, contato notícias, blá 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 blá. Por enquanto eu não configurei link para nada, só deixei um hashtag aqui para ele ficar clicável quando eu passar o mouse por cima, mas não direciona para lugar nenhum. Dentro do segundo container, que é o newsletter, ó, eu criei o input, que é o campo de texto para eu digitar o e-mail que o usuário vai cadastrar. Aqui no placeholder, né, é o texto que aparece dentro do campo do input, assine nossa newsletter. E eu criei também aqui o input do tipo submit, que seria o botãozinho enviar, tá? Então, só olhando lá no nosso HTML, visto pelo navegador, né, é isso daqui que eu tenho, ó. A gente está fazendo aqui a revisão dessa parte do código. Aqui então seriam aqueles links, né, superiores dentro do rodapé, o input do texto, assine nossa newsletter, o botão assine. Na sequência, ó, eu tenho aqui o terceiro container do rodapé, que é o container dos botões de compartilhamento no Facebook e no Twitter. Dentro do container, eu agrupei eles dentro de um container com a classe social, para facilitar a identificação, né? Já inseri aqui as imagens, ícone Facebook, ícone Twitter. E o último container que eu atribuí aqui a classe créditos. E dentro dele tem um texto corrido, né? Saque, CCBB, parará. Aqui eu estou usando esse comando e-comercial nbsp para criar um espaço adicional em volta, né, dessa barrinha que chama pipe. Tá? Então, só para a gente visualizar, né? Tá vendo? Ele cria um espaçamento duplo aqui. Ah, por que isso é importante? Porque o HTML ele ignora. Se eu posso vir aqui e escrever, sei lá, ouvidoria, uma série de espaços. Isso aqui não vai surtir efeito nenhum. Tipo, salvei, né, o arquivo, atualizei a página, meu, não aconteceu nada. Então, o HTML ignora espaços extras, né? Então, se eu precisar ter um espaço extra, para eu forçar esse espaçamento, eu uso esse comando aqui, ó, e-comercial nbsp, que a gente chama de caractere, é um tipo de caractere especial, né? Tá? Então, com isso, a gente finalizou aqui a revisão para relembrar como que a gente estruturou o código HTML desse documento.